4 gemas e 4 claras. 2 xícaras de chá de açúcar peneirado. 4 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 colher de sopa de amido de milho. 4 colheres de sopa rasa de margarina. 340 ml de leite. Então, primeiro eu começo batendo as gemas. Dou uma batida. Depois que bateu bem as gemas, eu coloco a manteiga. E tem que derreter ela. Agora, depois de bem batido, eu coloco o açúcar aos poucos. Tem que bater até ficar nessa cor, bem branquinho. Bate, bate até ficar nesse ponto assim. Agora vou adicionando leite, alternando com a farinha. Agora eu adiciono um pouquinho do leite. Vou colocando a farinha aos poucos. Vai alternando com o leite. Vai colocando tudo aos poucos. Depois que eu bati bastante tempo, a massa fica assim, nessa consistência. Fica lisinha e ela fica bem assim, gostosa de mexer. Bem macia. Esse é o ponto. Para você saber o ponto assim da massa, é só você ver na batedeira as grades, ela desliza bem facilmente a massa. Se a grade não deslizar assim facilmente a massa, não mexer muito bem, é porque ainda precisa um pouquinho mais de leite para ele ficar nessa consistência assim, bem cremosa e lisinha. Agora, depois de bem batido, eu acrescento o fermento. Não pode mais bater, agora é só misturar com a colher. Toda receita é importante não só os ingredientes, o importante é você saber o ponto. Porque às vezes você tem os ingredientes na mão, aí você vai fazer e não dá certo. Por quê? Porque às vezes vai uma colher um pouquinho a mais de farinha, vai um pouquinho a mais de açúcar e já fica faltando, por exemplo, no leite, para dar uma consistência boa. Então é sempre bom saber o ponto. O ponto é mais importante do que os ingredientes. Ingredientes qualquer um tem de uma receita. Então o importante é você saber o ponto, aí você nunca erra. E aqui eu bati já as claras em neve, aquelas 4 claras em neve, e agora eu vou colocar aqui. Vou colocando aos poucos. Vou misturando. Agora eu só misturo assim com a colher, bem delicadamente. Aqui eu já untei a forma e agora eu vou colocar a massa. Eu untei com margarina ou manteiga, farinha de trigo. E ainda eu deixei uns pouquinhos de clara em neve, sem misturar muito. Pode deixar assim. Não precisa misturar muito a clara em neve, só dá uma misturada.
agora eu vou colocar essas gotas de chocolate, porque se eu fizer assim as crianças não vão comer. Então eu sempre coloco essas gotas de chocolate em cima. A cuca não tem. Essa cuca a gente vai incrementando conforme a gente vai gostando. Cada um faz de um jeito que gosta. Na verdade, essa cuca eu peguei essa receita de uma gaúcha que trabalhou em casa e ela não colocava essas gotas de chocolate. Eu coloco porque as crianças gostam. E também se eu não colocar, elas não comem, então eu coloco. Esse aqui é opcional, quem não quiser não precisa colocar. Na verdade a cuca é só essa massa de baixo. E agora eu vou fazer a cobertura. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de açúcar. 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Aí agora para fazer a cobertura, eu coloco o açúcar, que eu peneirei. Aí eu coloco a farinha de trigo, as 4 colheres, que eu também peneirei. Eu peneirei tudo, toda a farinha da massa, o açúcar. Aí eu dou uma misturada assim com a mão. E a gente vai fazer uma farofa com essa cobertura. Tem que misturar até ficar uma farofa. Aqui eu estou usando 3 colheres de sopa de margarina e tem que ser margarina assim gelada. Ela é meio durinha assim, para ela poder ficar farofa. Não pode ser derretido. Aí vai misturando assim aos pouquinhos com a mão até ficar uma farofa. Essa aqui é a cobertura do bolo. Depois que eu misturei bem com as mãos, aí ela fica assim, parecendo uma farofa. Tem que misturar com a mão, não pode misturar com a colher. E tem que fazer esse movimento assim. Assim. Aí ele fica nesse ponto aqui de farofa. Agora eu jogo por cima. Agora que eu coloquei toda aquela cobertura, aquela farofa, eu vou levar para assar no forno de 180 graus. Aqui o bolo já assou. Agora eu vou cortar um pedaço para mostrar como ficou. Agora eu vou cortar um pedaço. E o bolo ficou assim. As gotas de chocolate ficou um pouco no meio, um pouco em cima, um pouco desceu. Fica bem macio. Aqui por dentro fica as gotas de chocolate. E fica assim o bolo. Eu morando no Rio Grande do Sul, eu não poderia deixar de passar essa receita, que é tradicional aqui do Rio Grande do Sul. É uma receita que eu gosto muito também. E que eu só vinha comer depois que eu mudei pra cá.
Lá no Paraná eu não conhecia essa cuca de bolo que eles chamam. É muito boa. Só que eu particularmente gosto com as gotas também de chocolate. Sem as gotas de chocolate, fica só a massa e essa farofa de cima. Eu acho que já não fica tão assim, fica gostoso, mas dá um sabor especial você colocar chocolate ou colocar outros tipos de doce aqui. Goiabada, aí é a gosto. Espero que vocês tenham gostado. E a receita fica assim.